Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin the Game, um programa da Nord onde a gente fala sobre convicções de investimento. Hoje a gente trouxe um convidado para falar sobre ações, uns gestores que eu vejo falando e a gente já teve a oportunidade de se reunir algumas vezes aqui, um dos caras mais otimistas que eu já tenho falado da Faria Lima, dá para dizer assim. Christian Chieletti, que é CEO da Alphakey. Para quem não conhece o Christian, a Alphakey foi fundada em 2018, onde ele é CEO e lidera todo o comitê executivo de alocação, né, de decisão de investimentos. O Christian começou sua carreira na Hedging Grifo em 99, onde ele foi head da mesa de ações da corretora. Depois, com a aquisição em 2006 pelo Credit Suisse, passou a atuar no banco, né, ficou lá até 2011. Não, desculpa, eu fiquei no Credit Suisse de 2011 a 2017. Eu fiquei na Grifo de 99 a 2011. Muito bom. E passou praticamente a vida toda, ou na parte de sales, ou tradando equities, então entende tudo sobre o nosso mercado. Tudo bom, Christian? Beleza? Tudo bem, você, Breia? Obrigado pelo convite. A todos os clientes da Nord e do Skin in the Game, um prazer estar aqui. Eu adoro fazer esse tipo de conversa, para mim é muito informal. Eu sou um cara bem acessível, a Alphakey também é, então a gente agradece e vamos poder contar um pouco da nossa história, que agora já tem 25 anos, estou ficando macaco velho, já passei por todos os... Em Equities Brasil, acho que a gente conhece bastante dos dois lados, eu estou indo quase para o meu 8º, 9º ano aqui de buy side, sem medo da gente investir, a gente fazendo acho que um bom trabalho nos últimos 3 anos, mesmo num cenário difícil, conseguindo ganhar dinheiro, com uma habilidade boa de escolher boas empresas, estar próximo, não desdenhando do macro e podendo fazer também, eventualmente, short, que eu acho que no Brasil faz bastante diferença nos cenários mais difíceis. Muito bom. Eu queria começar com uma pergunta que eu tenho conversado com gestores de ações, né, e muitos deles falam que, por incrível que pareça, nesses últimos 25 anos aí teve muitas crises ao longo do tempo, mas alguns gestores de ações têm falado que esse é um dos piores momentos que a indústria de ações ou o investidor de ações está passando, né? Seja, né, gestores de fundos ou até mesmo investidores. Você concorda um pouco com isso? A gente está passando pelo pior momento da história do investimento em ações? Assim, as ações estão largadas, deprimidas. Por que você acha que as pessoas têm essa impressão? Eu acho que, Breia, eu concordo com essa visão. E eu acho que tem 2 paralelos aqui. O mercado de capitais até 2003 no Brasil praticamente não existia. Ele começou a se desenvolver a partir de 2003, quando a gente teve o IPO da Natura, que foi realmente assim, um marco para as empresas que agora estão aí, que são as grandes empresas do mercado, começarem a vir para o mercado, abrirem capital e terem o dinheiro mais barato de acesso, que é via listagem em bolsa e o mercado de capitais. Então, olhando para trás, quando eu sentava na mesa e fazia trading em 1999, 2000, para os gringos que não tinham corretora no Brasil, o volume da bolsa, pessoal, acho que a gente está falando aqui para muita gente jovem também, eram 300 milhões de reais. Hoje a gente chegou a 30 bi por dia, hoje está na média de 20 bi. Para vocês terem uma ideia como é que era o tamanho do mercado. Então era outro mundo. E aí, com o crescimento da China, acho que a China foi o grande propulsor do mercado, porque, enfim, o Brasil muito exposto a commodities, o mercado de capitais acabou se beneficiando, muitas empresas desse crescimento da China, dos emergentes como um todo. O Brasil pegou esse boom junto com os emergentes, e, enfim, uma época muito boa, até 2007, 2008, onde a gente viu uma exuberância e aí, enfim, vieram as crises, etc e tal, podemos falar sobre elas. Mas, entrando bem na tua pergunta, nós vimos um paralelo parecido 10 anos atrás, o governo Dilma, quando o mercado de capitais realmente foi, assim, para as mínimas, para a lama, e eu diria que numa situação até pior economicamente falando, porque ali o PIB em 3 anos cresceu, sei lá, acho que menos 10%, e realmente ali as empresas se complicaram, a alavancagem era muito, muito grande. Hoje você vê, tirando algumas exceções, não são poucas, mas ali eu acho que era terra arrasada, só que tinha uma diferença, Breia e pessoal. Por que o sentimento hoje está muito pior? Porque eu acho, não acho, tenho certeza, que o advento da pandemia
e o juro a 2%, o juro a zero, negativo no mundo inteiro, trouxe muita gente que nunca tinha investido em bolsa para investir em bolsa nos últimos 5 anos. Então, em 99, 2000, o pessoal ganhou dinheiro, 2019, e 2020 veio a pandemia, e aí o pessoal, assim, aí o Brasil piorou bem, as coisas mudaram, mas você teve o advento do financial deepening e muita gente entrando nesse mercado. Então, o que aconteceu agora que não aconteceu no passado? A indústria de fundos ficou muito maior do que era em 2014, 2015. O número de pessoas físicas, de gente que perdeu dinheiro vis-à-vis o que perdeu dinheiro 10 anos atrás é muito maior. As redes sociais praticamente não eram nada 10 anos atrás e agora elas praticamente dominam. Então você tem lá as trocas, as experiências e as frustrações, e isso acaba permeando na comunidade de FinTwitch. Então foi um pouco isso. O tamanho da indústria, tinham muitos fundos agora de 10 bi, 15 bi. Tinham fundos de praticamente small cap de quase 10 bilhões de reais. Não existe isso no Brasil. Não vai existir nunca mais isso no Brasil. Pode existir por exuberância, a gente pode pegar um baita bull market de novo, mas eu acho que o alocador também ficou disciplinado. Então, eu não sei te dizer se o terra arrasada de agora é pior do que o de 10 anos atrás. O sentimento porque a amostragem é muito maior, foram muitos anos, 4, 5 anos aqui de muita penúria para a indústria, pouca performance, muito resgate, muita frustração. Eu acho que essa foi a combinação, Breia, que eu não vi tanto 10 anos atrás, porque era uma indústria menor, menos pessoas físicas, sabe? Eu diria que hoje, com o Brasil crescendo o que está crescendo, as empresas, na média, não tão alavancadas, muito disciplinadas, sofrendo, claro, mas não tanto como sofrendo 10 anos atrás. Então, assim, eu acho que tem alguns prós e contras em relação a essa afirmação. É legal, vi até um estudo hoje, saiu no episódio até do Carteiras do Condado, no Stock Pickers, né? Tudo que a indústria captou entre 2019 e 2021 foi resgatado entre 2022 e 2025. E hoje os 10 maiores gestores ativos concentram metade do PL de toda a indústria, né? Então, realmente, teve aí um fator aí da indústria ter crescido muito, né, durante um curto espaço de tempo e depois uma concentração muito grande, né? É claro, também tem essa questão de que o mercado de renda fixa no Brasil para o varejo, né, ficou muito maior, né? Então tem uma competição aí de um bolso que não deve ter aumentado muito, né? Uma competição entre as classes de ativo, né? Eu queria que a gente falasse um pouco também do macro, né? Que eu gosto muito das tuas cartas e explicações, né? Você é um gestor de equities, mas que consegue transitar bem na parte macro, né? A gente está agora a gente acabou de passar por um recém-aumento da taxa de juros no Brasil, né? O BC aumentou 1 ponto, o mercado está colocando aí na curva mais duas altas de 50 bips, mais ou menos, né? Qual que é a tua visão em relação a isso? O que você acha que pode impactar as ações no curto, no médio e longo prazo? Você acha que uma sinalização agora de que a gente está mais próximo ainda do final do ciclo do aumento de juros pode ajudar ainda mais uma tese de que essa pode ser uma excelente hora para se posicionar em bolsa? Essa pergunta é muito boa. A gente todo dia está olhando o macro, acho que não tem como não olhar o macro no Brasil. Eu sou bastante cético em relação a, fecha o olho, só compra as ações, esquece o macro e daqui a 2, 3 anos você acorda para ver como é que elas vão estar. Eu acredito muito pouco nisso, porque o teu passivo não aguenta você perder dinheiro 2, 3 anos e aí você contar a mesma história para o cara, porque agora vai melhorar, agora me dá mais dinheiro, que, enfim, o cenário está melhorando, então a gente aprendeu muito nesses últimos 3, 4 anos, assim, Breia, que o equilíbrio de portfólio, tamanho de posição, você nunca ser peito aberto num Brasil que ainda tem os seus desafios, e isso eu acho que te dá uma disciplina muito boa, mostra que no mercado, quando ele cai, você consegue defender alguma coisa ou cai menos, quando ele sobe, você sobe parecido. Eu acho que aqui é a beleza do nosso mercado. Não dá para achar que a gente está nos Estados Unidos ou está em algum país que tem uma previsibilidade muito
de longo prazo, que você olha para frente e tá, assim, o macro não te impacta ou te impacta muito pouco. Aqui eu acho que tem as variáveis, fora regulação, o governo, o tamanho dos juros no Brasil. Então, tudo isso acaba impactando as empresas e a gente vê nomes assim que eram as queridinhas do mercado, e eu gosto bastante de falar nisso, que sempre tinha um preconceito de, olha, pode comprar as Naturas, eu estou dando esses exemplos, as ações caíram muito. Pode comprar as Arezos, as Naturas, as Rapvidas e as Localizas da vida, que esse é o portfólio padrão do investidor brasileiro de qualidade, que não tem susto, esse cara tem 10, 12, pode ter 5, 6, que você não vai tomar bronca de ninguém, porque você está meio junto com o cara, e são empresas de referência, e absolutamente esse é um portfólio padrão de Brasil, que bota umas utilities junto, bota um pouco de saneamento, escolhe um mercado livre ali junto para compor, e aí você tem um portfólio meio parecido com pesos diferentes. E a gente nunca gostou desse tipo de approach, porque se você tem 20 fundos desses, na verdade o alocador precisa ter só 2. E eu acho que isso vai acontecer no médio prazo, no curto, médio prazo, quando o dinheiro voltar dos alocadores, ele não vai precisar ter 10 fundos desses, vai precisar ter 2, 3 dos caras que são muito bons. E, enfim, eu acho que junto com isso vieram essa história das queridinhas, que hoje não são mais tão as queridinhas. Então a gente tem as que a gente acha que são queridinhas pra gente, e que coincidentemente a gente tem bastante conforto em dizer que a decisão é nossa, a gente não copia ninguém, mas o que deu retorno de verdade foram as coisas fora da caixa, né? Que a gente lá com autenticidade foi lá, visitou a empresa, investiu, posições menores às vezes, por causa de são empresas menores, mas que fomos construindo ao longo do tempo. Então eu acredito bastante nisso, bastante. Eu acho que esse eu acho que é meio que para o Brasil é o jeito que ele funciona. Sim. Considerando os ciclos de mercado, né, você regularmente fala sobre essa questão de você calibrar o portfólio, né? Então, a beleza aí a arte do bom gestor, mesmo gestor de bolsa, né, é saber calibrar para quando, vamos dizer assim, num ciclo muito ruim de baixa, ele conseguir defender bem o portfólio. E, às vezes, até mesmo no ciclo de muita alta, não necessariamente ele precisa pegar toda a alta, né? Então, eu diria que assim, a maioria dos gestores de sucesso de longo prazo, de ações, olhando tanto no Brasil quanto lá fora, se ele conseguir defender muito bem uma queda, né, cair, sei lá, 50% do que o mercado cai, e ele participar de uma alta de 80%, muito provavelmente ele vai compor um bom retorno ao longo do tempo, né? E agora a gente está nesse momento que a gente falou. Você falou, olha, do ponto de vista de características de valuation de mercado, né, sentimento da indústria, etc. A gente está muito, o Lula 3 está muito parecido com o Dilma, né? E a minha pergunta que eu quero fazer é o seguinte, né? O teu portfólio agora, né, pensando que você em alguns momentos vai estar mais conservador e mais arrojado, nesse momento que você está vendo que, né, muito parecido com o que foi Dilma, e que foi talvez o melhor momento para investir nos últimos 10 anos, foi aquele momento onde a Bolsa estava largada às traças ali, obviamente com um cenário um pouco diferente, mas do ponto de vista de valuation muito parecido. O teu portfólio hoje está, né, olhando historicamente como ele fica, ele está meio a meio, ele está mais para arrojado, ou ele ainda continua um pouco mais defensivo, porque é difícil ainda prever quando que esse ciclo começa? Legal. Vou rapidamente responder a pergunta que você me fez anteriormente, Breia, que é, olha, em relação ao Banco Central, né? Para a gente perceber um pouco se a gente está no final do ciclo e como é que a gente está vendo para frente o cenário de juro, como isso impacta Bolsa no Brasil. E a percepção que a gente tem é que o Roberto Campos fez uma transição inteligente, protegendo o Galípolo. Então, ele lá naquele anúncio de dezembro deu 100 e contratou mais 200. Então, ele falou, Galípolo, até março eu vou te proteger porque isso está na minha conta. A partir daí, é com você. E eu acho que o que a gente viu ontem, absolutamente esperado, 100, é que o mercado queria ver o discurso do Banco Central, do Galípolo sem o Roberto Campos, e eu acho que o Banco Central já deu todas as indicações, já disse que vai ser uma alta de menor magnitude,
E eu acho que ele compra tempo com isso. Então, a minha opinião, que já era desde janeiro, olha, a reunião de maio vai ser muito importante para o Galípolo ganhar essa credibilidade do mercado, porque tem essa discussão do neutro, aonde é o neutro, onde é o juro que faz a inflação convergir para 3%. Eu acho que no Brasil a inflação com 3% é aquela discussão que não deveríamos ter agora, eu acho que está difícil no mundo inteiro, você tem inflação de 2% nos Estados Unidos e 3% no Brasil, mas parece que pelos últimos dados de atividade, você vê o PIB que está sendo drivado pelo consumo das famílias que está caindo, você vê os índices de confiança caindo, você vê a atividade de vendas no varejo caindo, alguns leadings que são bem importantes para mostrar talvez que o PIB está desacelerando. Junto com isso, você teve uma chacoalhada nos Estados Unidos muito importante, né, e que nos beneficiou, porque o pessoal só focava nos Estados Unidos, o dólar era muito forte em relação às outras moedas e agora com a entrada do Trump e essa chacoalhada de AI, o pessoal começou a olhar para outros mercados, Europa, emergentes, etc. e tal. Então, o dólar perdeu força, as moedas ganharam, o real veio de 6,20 para 5,70 rápido, você vê o petróleo nos 70, então tem uma chance, por exemplo, do diesel cair nas próximas semanas, eu acho que deveria, nós estamos com a paridade muito acima, o preço aqui muito acima da paridade, então deveria cair, e eu acho que a gente pode ter uma janela interessante. Então, o que o Galípolo pode dar muita sorte? Atividade arrefecendo, inflação, né? Hoje é 5,5 mais ou menos a expectativa do Focus, e aí você chega em maio, dá os 50 bases, pode ser 25, pode ser 50, 75, mas é por aí, e aí ele pode parar para pensar, porque a próxima vai ser só no meio do ano e a atividade pode estar baixa. E aí ele fala, vou esperar mais umas 2 para daí eventualmente começar a cortar. E aí o cenário pode ser muito bom porque você tem uma combinação de juro parando de subir, num nível alto ainda, mas estamos começando de fato a entrar muito perto de um ano antes do cenário eleitoral, onde talvez até abril a gente vai saber qual é o candidato que vai competir eventualmente contra o Lula. Então, isso é o cenário que eu tenho, que você me perguntou, que a gente olha, que eu acho que, enfim, pode ser bem interessante também e o juro eventualmente começar até cair no final desse ano. Legal. E aí, diante disso, assim, você já está começando a tomar um pouco mais de risco, assim, olhando um pouco para como é que foi os últimos 12, 18 meses, tua carteira hoje está mais arrojada ou está mais ou menos igual, né? Como é que você dividiria, assim, olhando para o teu portfólio em perfil de risco de empresas? Eu digo, na verdade, às vezes o risco, as pessoas só pensam em volatilidade, eu digo, né, naturalmente você vai ter empresas que são mais conservadoras e mais previsíveis e outras que vão surfar melhor um momento de bull market, né? Como é que está a tua cabeça em relação a isso? E aí linkando com essa pergunta que você tinha feito, eu acho que uma coisa conversa muito com a outra, né? E a gente sabe que o Brasil não é uma reta para cima, a gente pode falar sobre a carta, realmente o mercado hoje está pequeno, o free float é muito baixo, chance mesmo de faltar ação quando o dinheiro que está, eu sempre falo nos sidelines ali, renda fixa vier, mas o fato é que o equilíbrio do portfólio nos fez chegar muito perto da travessia, Brea, muito perto, porque os nossos fundos nos últimos 3 anos, e pode olhar qualquer janela, eles abriram, sei lá, acho que talvez do small abriu, o small eu falo porque a nossa carteira nunca vai ter 12% de Petrobras ou 15% e 10, 12% de Vale. E nenhuma vai ter aqui no Brasil. Acho que ninguém de gestão vai ter exatamente os pesos do índice. Então, e em financials também. Então, ela é uma proxy muito mais do small do que do Ibov, mas a gente abriu acho que 30 pontos do Ibov e 50 do small. Não desprezível, e não no mercado de alta. Então, o que mais me chama a atenção é que o equilíbrio do portfólio e ser disciplinado, tanto no meio de campo, na defesa, no ataque, com empresas sólidas, e aí você calibrando um pouco o cenário, ficando um pouco mais animado, eu acho que aí você consegue construir o teu retorno. E é isso que a gente vem fazendo ao longo do tempo. Então, não é porque em janeiro chegamos lá, eu falando com o Bruno, e eu posso contar como é que surgiu a ideia da carta, super insatisfeito com, caramba, eu estou vendo todos os empresários, as empresas recomprando ação, os caras comprando na física, o gringo deslistando, vindo para o Brasil, comprando um monte de empresa e a bolsa na lama, e os alocadores resgatando. E aí surgiu a ideia da carta de fazer um estudo matemático. Então, não é porque a gente está chegando mais perto da eleição, porque realmente agora teve um cenário onde os Estados Unidos chacoalhou e o fluxo para o Brasil começou a melhorar, eu acho que está muito no começo, pode ser um negócio assim histórico,
Se a gente conseguir chegar lá na frente, uma combinação muito boa, macro e micro, a gente não mudou muita coisa, não. Eu diria que a gente continua com os 20% em utilities e saneamento, né? Calibramos um pouco a posição nos betas Brasil, mas a gente acertou muito nos domésticos. Essa é a parte interessante da história, né? Então era só ter doméstico que você ia performar o mercado agora, etc e tal. Olha, a gente com 20% de caixa não mudou isso nos últimos, 2, 3 meses. A gente está conseguindo bater o mercado bem. Agora, se eu tivesse Natura, Asas, Localiza, Rapvida, a gente não teria batido bem. E Renner, eu não teria batido o mercado com os domésticos. A gente tem 30, 40 de doméstico. Então, escolher ações boas no doméstico fez toda a diferença. Diferente de 2019, quando você escolhia de A a Z, Breia, e pessoal, que tudo subia. Então, escolher boas ações, porque aquele negócio, a história de um dia a bolsa um dia volta, um dia essa ação volta. A Magazine nunca mais volta para 150 bi de market cap. A Bahia não volta nunca mais. A Rapvida não volta nunca mais para onde era lá atrás, entendeu? Então, tá assim, algumas histórias e outras que, assim, de verdade sumiram do mapa. Perda permanente de capital, pessoal. Então, existe isso na Bolsa Brasil, você tem que entender. E aí você tem que ter disciplina de alocação. Então, não mudamos, não é peito aberto, estamos mais animados. E assim, uma das histórias que acho que eu contei em algum outro fórum um mês atrás, ou um mês e meio atrás, a Cyrela, que é uma coisa que a gente acompanha, uma empresa que a gente acompanha, que a gente gosta muito, séria, estava 3,5 vezes o lucro desse ano. E eu nunca vi a Cyrela 3,5 vezes o lucro desse ano. Muito, zero alavancada, uma empresa que está ganhando muito mercado, que tem projetos icônicos, muito bem posicionada, vendendo super bem num cenário desafiador, mas claramente as outras estão sofrendo e ela está muito bem. Eu falava, olha, se a gente tiver errado com a Cyrela 3,5 vezes, Breia, 15% do lucro, que é mais ou menos 1.700 esse ano. Se tiver errado 15%, o lucro não vai ser 1.700, vai ser 1.500, que é possível. Ela 4 vezes lucro, não é 3,5, então estou errado. Eu nunca tive a chance na história, em 25 anos, de comprar a Cyrela a 4 vezes. Só que eu falava, olha, se o micro tivesse bom e o Brasil fosse a última bolacha do pacote, eu ia ter 8 ou 10 de Cyrela no fundo. A gente tem 4. Porque isso é disciplina de alocação de capital. Então, por que tem 4? Porque hoje o cenário não é claro. Porque hoje ainda você tem muito desafio. Porque hoje a eleição não está decidida. Tem uma evolução, uma trajetória que parece melhor, mas que isso você vai construindo ao longo do tempo. Então, esse é o DNA da Alpha Key. Então, a gente não abriu o peito, a gente não foi para os super betas. A gente, se fosse para alguns betas, seriam nas coisas que a gente acha que vão atravessar nesse cenário de juro alto, com posições percentualmente pequenas. Legal. Vamos falar sobre a tua carta, né, que viralizou e tem uma tese muito legal, né? O pessoal que acompanha ações há mais tempo é um pouco mais técnico, mas você tem essa vantagem de vários gestores que eu tenho o privilégio de ter aqui, que é saber explicar coisas difíceis de uma maneira bastante clara, né? Que eu acho que é um pouco até do DNA, né, do gestor, porque o processo de você tomar uma decisão com várias variáveis, né, ele depois, no final do dia, ele precisa ser quase que uma explicação talvez fácil, né? Se você conseguir explicar isso muito fácil, muito provavelmente é uma boa decisão. Se você demorar muito para explicar um case, provavelmente aquilo deve ser uma coisa difícil. Não que o processo seja fácil, né, porque é cheio de detalhes, muita investigação, como vários cases que você já falou aqui de histórias bem-sucedidas do passado, onde vocês foram lá no campo, visitando a empresa, entender o que estava acontecendo. Mas nessa carta especificamente, vocês falam o seguinte, né, que vai faltar ações na Bolsa Brasileira. Explica para o pessoal de casa o que significa isso e por que isso pode ser, né, uma grande alavanca para a Bolsa ir para patamares muito mais altos do que estão hoje. Legal. Convido você, Breia, a distribuir a nossa carta, que acho que tem 8 páginas, em 15 minutos. Uma leitura leve, fácil, para quem não leu. Eu acho que ela é um bom apêndice e com bons argumentos, longe de estar convicto. Pessoal, eu não dei timing, meu sócio Bruno, e, enfim, a discussão era muito em cima
de vamos fazer uma conta, e a percepção que a gente também tem trading na veia e está vendo o que está acontecendo no mercado. Eu vou contar um pouco sobre isso. Que a gente está chegando num nível que, se a gente fizesse um estudo de qual o tamanho desse mercado depois da queda das empresas, a gente tem que tomar cuidado que às vezes o índice não caiu muito, mas muito em função que a Petrobras mais que dobrou e tem um peso muito alto. Então esse índice sem Petrobras, na nossa conta estava 105 mil pontos quando a gente fez a carta. Simples, assim. Kelete, mas tem a Vale, que também pesa e caiu. É verdade, só que a Vale caiu 30% e a Petro subiu 130%. Então a Petro ajudou muito mais o índice a ficar nesses 120 mil pontos do que a Vale a dragar para baixo dos 130 mil, que seja. Então a gente começou a cruzar as informações. E aí eu acho que vale a pena contar que aquela frustração enorme de dezembro, né? Porque mais um ano que a gente estava indo bem, a gente vinha de 33 de alta em 2023, que foi um ano muito difícil e vários acertos. A gente não tem posição maior que 10%, então muitas empresas a gente acertou bastante e teve muita atribuição positiva, os shorts ajudaram, tal. Entramos em 2024 também aí bem, e aí chegou em dezembro, fomos super bem até dezembro, daí devolveu um pouco, mas ainda terminamos bem, aquele portfólio equilibrado. E aí eu cheguei num dia 2, eu não esqueço, dia 2 de janeiro desse ano, já voltei para trabalhar, falei para minha esposa, né, voltei da praia, vou trabalhar, tô frustrado, aquele dezembro que foi horroroso, né, Brasil, dólar a 6,20, vai ter controle de capital, tinha uns boatos meio infundados, eu vi agente de mercado falando Bolsa Família vai subir para R$2.000, umas coisas, começou a dar um pânico generalizado no mercado. E aí veio aquele sentimento de frustração, todo mundo muito amassado, né, Breia, de 4, 5 anos de renda variável difícil e uma simetria muito grande, eu gosto dessa palavra. E aí eu cheguei dia 2, era um domingo à tarde, estava sozinho, aí fui pro escritório, eu falei, bom, a gente já estava começando a fazer um estudo. Eu peguei um estagiário, o Fred, até um abraço para ele, e falei para ele no final do ano, falei, Fred, vamos fazer um estudo aqui, ó. Eu tô vendo que a Bolsa fala que tem 400 e poucas ações listadas. Isso é pro forma da Bolsa, pessoal. Tá cheio de empresa listada que não tem ação negociada. Então, você não considera isso. Então, a gente começou a fazer esses filtros. Vamos ver quantas ações tem na Bolsa listadas. E vamos fazer um comparativo com 3 anos atrás. Então, pega lá quanto tinha, pega lá quanto tem. Isso é fácil. E que negociam, né? Tem uma mínima negociação. Mas vamos fazer um segundo filtro. Vamos ver dessas empresas quantas valem pelo menos 300 milhões de reais. Porque você não vai fazer call, né, nem para pessoa física de empresa de menos 300 milhões de reais, que provavelmente está numa situação de estresse, de quebra, recuperação judicial, virou um case que assim, não vale a pena gastar tempo, eu diria, de verdade. Então vamos olhar esse segundo filtro, que são empresas acima de 300 milhões de reais. Aí o terceiro filtro foi, olha, nós vamos dividir em 3, 4 layers, que a gente fala, faixas, né? De 300 milhões até 2 bi, de 2 bi a 5 bi, de 5 bi a 10 bi e acima de 10 bilhões de reais de valor de capitalização de mercado. Legal. E o que estava me incomodando um monte era, que eu acabei de comentar, poxa, eu estou vendo o dono da Redditor comprando na física. Eu estou vendo os donos da Localiza, os fundadores da Localiza comprar na física. Eu estou vendo a turma da Rapvida comprar na física. Eu estou vendo um monte de empresário comprar ação na física. Estou vendo um monte de empresa fazer recompra. Então, olhamos a recompra em 2023, tinham algumas dezenas, 30, 40 empresas que tinham recompra aberta. Foi para mais de 100, Breia. Então, as empresas começaram a abrir programas de recompra muito grandes e você viu as empresas recomprando muito forte. Suzano recomprando forte, sei lá, Petrobras, Vale, as grandes, JBS e outras mais. E aí a gente chegou nessa conclusão de, olha, vamos olhar qual era o tamanho do free float, quanto tem de ação, tirando os controladores, o que não negocia, disponível para você comprar no mercado. O que tinha em 2022, e vamos pegar o que se recomprou de ação, e vamos ver o que tem agora em setembro de 2024. A gente não tinha o dado de dezembro, né? Porque sai nas demonstrações financeiras das empresas até setembro. Não pegamos, vamos ter que atualizar agora dezembro. E a conclusão foi que
tinham 15% entre a queda das ações. Se caiu, o free float cai naturalmente porque as ações perdem valor. Cai a ação de R$10 para R$8, tem a mesma quantidade de ação, você já tem um free float em reais menor, né, pessoal? Mais o que se comprou de ação e se cancelou. Está em tesouraria, vai ser cancelado e que não está disponível para você negociar. Nessa conta, em 3 anos, a gente teve mais de 15% de free float a menos para você negociar. E para minha surpresa, quer dizer, já é uma surpresa bastante grande, você, 15% a menos. Só que do outro lado, o que me chamou muito a atenção é que tinham 385 empresas em 2022 com potencial de negociação. Passou a ser 335. 335. Então sumiram 50 empresas da Bolsa, porque ou se juntaram, você teve M&A, você tinha 2 empresas que viraram, você negociava várias empresas ali, AES com Auren, juntou, virou uma. A Ering, né, você teve a Soma que se juntou com o Arezo, e aí virou uma empresa só. Você teve empresas que entraram em RJ, e aí viraram ou sumiram da Bolsa. Viraram 318. Só que dessas 318, a gente fez aquele filtro adicional. Vamos ver quantas empresas... 338, tá? Perdão, por aí. Vamos ver quantas empresas negociam, tem mais de 300 milhões de reais de capitalização de mercado. Caiu para 218, Breia. Aí eu falei, peraí. Você tem 200 empresas para negociar no Brasil. E aí a gente começou a tomar um susto. Porque quando o Fred, e ali a gente fazendo o estudo, começou a ver que das 218, 42% valiam menos de 2 bi, entre 300 milhões de reais e 2 bi, aí a casa caiu. Porque assim, você tem 90, 100 empresas que não valem nada, não valem 300 milhões de dólares na bolsa. Então, assim, com free float desse tamanho. O free float médio, a gente fez esse estudo, é 50% da bolsa hoje, que significa 50% está na mão dos controladores, 50% está no mercado. Aí varia de empresa para empresa. A B3 é uma corporation, 100% está na bolsa. A Renner é uma corporation. Mas tem coisas que você tem controle. Tem empresas que têm 80% na mão do controlador, 20% de free float. Então, na média, 50%. E aí começou a chamar a atenção. Então, bom, se a gente tem 100 empresas praticamente, quase metade, que não valem 2 bi, mais 18%, 42% nesse grupo até 2 bi, mais 18% no 2 bi a 5 bi. Bom, 2/3 da bolsa, 60%, quase 2/3, vale nada, não vale nem $1 bilhão. Esse outro grupo também. E aí a gente começou a falar, vamos fazer um estudo adicional de quanto tem de dinheiro em todos os fundos de investimento do mercado, tudo que é fundo. Então pode ser o M4, né? Pode ser fundo de crédito, NTNB, imobiliário, tudo que você tem de investimento e que tem crescido no mínimo CDI todo ano. Sim. E esse número partiu de 10 bi 3 anos atrás e está chegando em 14 bi. Todo ano ele cresce tri. Ele está 10 bi, ele vai para 11,5, 13 e está chegando perto de 15 tri. E aí a conta que a gente fez olha, se o free float ex-Petrobras, só ex-Petrobras porque ela valorizou muito e assim, ela distorcia um pouco, mas enfim, é uma empresa. Se o free float da bolsa é 1,7 tri, quando a gente fez a carta, tá? Esse número está na minha cabeça, 1,7 tri de real. E a gente tem de lado, né, o float é diminuto, ele já foi 50%, ele já foi 1 tri de dólar, o free float, o market cap todo da bolsa, quase 6 tri de real, 50% é 3 tri. E aí com as recompras, quedas, etc e tal, esse número caiu aí para essa metade, que seria 2 tri alto, caiu para 1,7 tri, tirando o Petrobras. Você tem 15 trilhões, para 14 trilhões de lado em NTNB, imobiliário, renda fixa, CDB. Se você pega 2% disso, dá 300 bilhões de reais. 300 bilhões de reais em cima desse 1,7 tri dá 15%. 20% quase. Quase 20%. Imagina o estrago
Numa bolsa que negocia 20 bi por dia. 20 bi por dia. Então é bastante dinheiro entrando. Exato. Imagina se for 5% Sim. do M4. Sem contar o gringo, que é um cara que talvez fique animado com o Brasil e também venha para esse mercado. Então, essa combinação é que deu a ideia da carta. E aí eu estava frustrado, etc. e tal. E aí eu fiz acho que a primeira thread da minha vida. Eu nunca tinha feito lá e dia 2 de janeiro eu cheguei lá no X e postei um pouco da sequência do racional. E aí começou a derivar, enfim, 15 dias depois saiu a carta. Esse foi a espinha dorsal matemática da explicação. E aí eu falava, olha, quando... Eu não sei, mas lógico que a gente vai acompanhar a trajetória. A gente sabe quais são os triggers que podem acontecer. Mas o dia que acontecer, não é o dia, a trajetória. Certamente não vai ter ação para todo mundo, porque assim, os preços vão mudar completamente. E aí você tem várias evidências. Que eu falo, antes de ontem, entre aspas, 2 meses atrás, você queria investir em infraestrutura no Brasil, você tinha 2 portos para investir no Brasil. Santos Brasil e Wilson Santos. Hoje você não tem mais nenhum. As 2 vão ser deslistadas. Então, sim, você tinha 3 supermercados, varejo de alimentos. Talvez o Carrefour não vai ter mais. Você vai ficar com 3 agora, né? Vai ficar com Pão de Açúcar, Açaí, Mateus. O número de opções para o tamanho do free float não conversa. Não conversa, Breia. É até curioso você estar me falando isso, né? Eu tive a sensação de quando a gente estava no bull market, que quando tinha IPO todos os dias, eu tinha uma tese de que isso ia dragar o recurso de uma alta mais consistente da bolsa, né? Porque basicamente todo dia ali você tinha IPO, né? Obviamente tem muito IPO que também draga dinheiro de fora, ancorado com dinheiro de fora, mas eu que estava posicionado naquela época, eu falei assim, cara, com essa quantidade de IPO, né, no momento de bull market, a gente via que a bolsa não tinha mais força, o comprador marginal, porque todo mundo queria participar dessas coisas que estavam aparecendo lá, né? E agora, isso aí tudo, praticamente aquela legião de IPOs que veio naquela época, praticamente tudo ainda virou zero, né? Então, ou seja, as pessoas deixaram de comprar coisa boa para comprar coisa nova, isso dragou dinheiro, né, para uma alta mais consistente do mercado e provavelmente a maioria desses IPOs também viraram praticamente pó, né? Muita história ruim de IPO, né? Antes de a gente entrar aqui nas posições, que eu acho que tem alguns cases legais que a gente pode falar, eu queria que você também comentasse um pouco dessa ideia sobre transição, né? Eleições de transição, né? Uma coisa que eu acho que o Ricardo vai me recordar aqui, mas eu já estou falando disso há mais de um ano, ou seja, já estou errando há um ano, mas parece que agora eu estou mais próximo de acertar, né? Que me parece que o governo está tomando cada vez decisões piores, né, só em busca da popularidade, e nem Congresso, nem população está comprando mais isso, e me parece que não tem Lula não me parece ser um candidato, hoje ele fala, é difícil, né, ler, mas assim, mas não tem um sucessor claro também, que eu acho que isso também é algo que deixa essa história de transição ainda mais possível, mas a verdade é que, né, se a gente está considerando aqui esses elementos que você falou, bom, a gente tem valuation da bolsa nos piores momentos da história, dos últimos 20 anos. Algo muito parecido com o que foi Dilma II, que foi dos últimos 10, 20 anos também um dos melhores momentos para comprar a bolsa. Você tem uma posição técnica muito propícia para um movimento de alta de ações, né? Ou seja, uma quantidade de ações menor na bolsa do que você tinha há tempos atrás, um free float menor, né? Uma liquidez que está ainda muito baixa, uma posição técnica do M4 muito baixa, uma posição técnica dos gringos muito baixa. Ou seja, né, olhando o passado, parece que esse é um bom momento, e olhando a questão técnica, também parece que agora é um bom momento. E aí a gente tem esse detalhe de transição de governo, né, que a gente pode estar próximo aqui de começar em algum momento tradear essa mudança. E os dados estão vindo todos os dias corroborando essa tese. A popularidade todo dia caindo, né? As avaliações cada vez piores do governo. Então, assim, como é que você vê essa questão, né? Assim, vindo uma transição aí de governo, né? A gente saindo de um PT, indo para um centro-direita ou até mesmo direita, o que isso pode significar para o portfólio para quem está investindo em ações no Brasil? Eu não tenho dúvida nenhuma, Breia, que os indicativos, como você muito bem disse, eles estão
no caminho de uma alternância de poder. E o que realmente mostra isso é quando você eventualmente está lá em Brasília, conversa com o pessoal de lá, é outro mundo, mas isso realmente, eu acho que o presidente está num mandato onde ele tem ali um modus operandi diferente, mais introspectivo, mais ele, só ele, mais blindado, e o pessoal do entorno não consegue entrar, não consegue ajudar a eventualmente participar das decisões. Tem o núcleo que está em volta dele ali, que ele compõe o histórico do PT mais raiz, mas enfim, eu acho que o pessoal do Centrão, como você muito bem disse, acho que de fato você ouve pela imprensa que existe sim uma insatisfação, e agora nós estamos há 1 ano e meio, então o Centrão tem que se decidir se normalmente vai botar o pé nas duas canoas, mas não tem dúvida que vai haver uma conversa com o outro lado, qualquer que seja ele, para eventualmente, se houver uma transição, como é que a gente pode compor, né, ministério, e que exista eventualmente uma negociação, uma conversação que flua mais e que atenda os interesses do Centrão. Então essa que eu acho que é a grande questão aqui. Agora a gente está vendo Câmara e Senado na mão de outras 2 pessoas. Vamos ver como é que isso caminha junto com o governo. Acho que é importante agora a gente ver como Alcolumbre, Mota, como é que isso vai se dar, essa evolução. Acho que a primeira votação agora, a importante, uma das mais, né? Agora acabou de sair os R$ 5.000. Como é que o Congresso vai lidar com isso? Tem uma contrapartida aqui de taxação do pessoal que ganha mais de R$ 50.000 por mês. Então, a contrapartida deveria ser essa, para você ter não ter um déficit, um aumento desses 27 bi que o governo está falando, de furo. E aí você, com um candidato eventualmente ali mais de centro-direita, e que fatalmente vai estar preocupado com as contas públicas, vai ter preocupado em fazer reformas, novas reformas, ou refazer reformas antigas, voltar a revisitar as reformas estruturais importantes para o Brasil, dar essa credibilidade que a gente está precisando do lado fiscal, que vai fazer com que a curva longa feche, com que o juro de longo prazo feche, e aí a gente tenha uma estabilidade, uma previsibilidade de Brasil melhor, com a Selic caindo abaixo de 10%. Vai voltar a ser o que era. Baixo um dígito nunca mais. O Brasil não é um país preparado para um dígito baixo. Mas é possível ser um dígito alto. É possível que o juro real volte ali, a inflação fique em 4 e pouco, sei lá, 4%. E o juro nominal seja 8 com 9%. Então, assim, a gente pode ter um juro real de 4, 5% aí. E aí eu acho que muda bastante o apetite para o investidor, que hoje está muito confortável nas isentas, como você falou no começo, nos CDBs, que você está protegido pelo garantidor ali até um certo limite, no próprio CDI. E aí você vai começar a ter uma migração. Eu acho que as pessoas já deveriam ter um pouco do seu portfólio em renda variável, porque a gente não sabe o timing, mas ele vai ser construído ao longo do tempo, e se a trajetória for boa, eu acho que vai ser muito interessante. Então, só um parênteses, uma das minhas conversas com um alocador grande, um Wealth, que não tem praticamente nada em bolsa, e a gente estava falando, né, dos gringos, etc. Então, o Wealth não tem nada, fundo de pensão não tem nada de bolsa, pessoa física tem muito pouco, quase ninguém tem, só os fundos. O cara falou para mim, olha, hoje eu tenho 2, 3% de todos os meus clientes em renda variável e da carteira em bolsa, Breia. Eu, todo começo de mês, até dezembro, vou aumentar 0,5% a minha carteira em bolsa, agnosticamente. Choveu, fez sol, Trump, inflação, Bolsonaro, Lula, não interessa. Eu vou chegar no final do ano com 10% na média de todos os meus clientes em bolsa. Eu acho inteligente isso, porque você não fica operando o timing e você vai construindo isso para se preparar para o ano que vem, que vai ser um ano decisivo. Sim. Eu fico até me perguntando, né? Porque as empresas que ali tem um peso muito grande no Ibovespa, falando aqui de Petrobras, Vale também, que de alguma forma negociam com algum desconto por conta até da interferência do governo, né? Eu fico até me perguntando se
caso haja, né, de fato essa transição, né, a gente comece a falar de um trade, ficou conhecido como o trade do Tarcísio aí, mas assim, pode ser o trade de qualquer outra pessoa, que não uma alternância de poder, né, eu penso aqui. Você não precisa ser muito gênio para ganhar muito dinheiro na bolsa, né? Porque eu acho que essas empresas, por exemplo, que assim, Petrobras, que é uma empresa que eu sempre tive dificuldade de analisar, comprar, etc. Quanto que deveria negociar, né? Uma Petrobras mesmo, né? Assim, quanto que ela tem de desconto por conta da interferência do governo praticamente diária ali, né? Irrelevante, né? Uma Vale também, ou enfim, ou um Banco do Brasil, né? Então, não dá para dizer que é impossível ver, caso isso aconteça, né, uma bolsa aí negociando a 200 mil pontos. O que você acha? Que, assim, pensando que tudo acontece para esse lado, dá para a gente sonhar com bolsa acima de 200 mil pontos? Acontecendo tudo isso, é claro. É muito difícil saber se vai acontecer, mas acontecendo isso, não dá para descartar que a bolsa negociaria aí por volta aí de 200 mil pontos, né? Eu acho que a conta é boa. Dá para fazer por números, a gente fez. Eu acho que o número é esse mesmo, Bre. Pode ser 200 mil pontos. E aí você vai ter que colocar, você falou muito bem, na Vale não vai acontecer, mas no Banco do Brasil, certamente você vai ter que botar uma opcionalidade de privatização. E isso pode mudar completamente. Hoje é 4 vezes o lucro do Banco do Brasil. Num cenário de privatização, ele pode convergir para o múltiplo dos bancos privados. Mas perde 8. Então, assim, pode tradar perto de Itaú? Pode, dependendo do que acontecer. E a Petrobras, talvez das majors, é a que ainda tem algum desconto, e ela deveria ter esse desconto no cenário de hoje, mas ela tem, assim, talvez uma das únicas que ainda cresce bem em produção para frente. Então, o fato de crescer produção, você ter esse crescimento de produção, ainda ser uma alta pagadora de dividendo e, eventualmente, você ter uma opcionalidade de privatização num governo de centro-direita, vai fazer a bolsa mudar de patamar. Então, se você, assim, de cara, pega só essas duas. É que eu acho que a Vale vai andar pouco, porque dependendo se o câmbio realmente vier muito para baixo, você vai ter ações que pesam muito no índice, como, sei lá, tô bicando aqui, tá? Mas de cabeça rápido, VEG, Vale, JBS, algumas empresas muito dolarizadas, Embraer talvez, que está num momento muito bom, mas o câmbio faz uma diferença, que talvez não andem e segurem um pouco o índice, e aí claramente o small seria um cavalo mais betado, mais nervoso, para você pegar essa rasgada, para quem quer o ETF, não quer o stock picking. Eu prefiro muito mais o stock picking do que o ETF, mas enfim, talvez seja isso. E o 200 mil pontos conversa muito bem com, se você for fazer o estudo de onde as principais ações estariam, a Petro 50% para cima, o Banco do Brasil podendo dobrar eventualmente, pega os pesos dele e multiplica, e aí a gente vai chegar num cenário onde, olha, se tiver esse evento, é 200 mil. Hoje nós estamos no 130. Então, qual é a probabilidade? A gente pensa muito assim, né? De chegar na hora do vamos ver e no cenário eleitoral, direita e esquerda vão chegar com quanto? 50 com 50? Eu acho que é por aí hoje. 60-40, 40-60, mas é por aí. Se for 50-50, na hora do vamos ver, eu até acho que não será 50-50, tá? Mas eu acho que ainda tem muita trajetória, muita coisa para acontecer. Mas se for 50-50, ela tem que estar no meio ponto entre o 130 e o 200. Talvez a gente vai parar para pensar ali no 160, 165, 170. E aí, beleza. Aí nós temos chance de ir para cima de 200, ou, num cenário ruim, a gente vai corrigir, a gente vai contar outra história. Aí não vai ser fácil. Mas a gente deveria estar em um patamar superior, bem superior, eu diria, ao CDI do período pré-eleição, que é um CDI de 12 meses, eu diria, 12 a 15 meses. Uhum. A gente deveria estar acima desse nível, de 150, talvez 160, e o small estaria muito acima disso para se preparar para a decisão. Sim. Muito bom. Vamos falar aqui sobre algumas posições da casa, né? Você comentou aqui comigo algumas posições estratégicas aqui, e eu achei curioso uma posição aqui que eu acho que é um case de sucesso de vocês e tem a ver com aquela história que a gente estava falando aqui de queridinhas, né? Você chegou e falou assim, a gente tem uma posição em C&A, que foi uma posição super vencedora aqui, e C&A não consensual, né? Pouca gente pegou isso daí. E você ainda continua achando que C&A hoje, como investimento em bolsa, é muito melhor do que Renner, que é uma empresa que tem um histórico espetacular, né? Mas que provavelmente agora está sob júdice aí, de que se é um negócio que daqui para frente pode ser bom, né?
Por que, na tua opinião, CEA é muito melhor do que Renner hoje? Por que é uma posição de vocês relevante ainda? Essa história é bem interessante, é um pouco do nosso DNA, tá, pessoal? Era uma empresa pequena, pouco olhada. Acho que naquela época, 2 anos atrás, Breia, a gente foi e voltou, só que calibra tamanho de posição, mas simplesmente olhando o resultado, olhando o release. E 2 anos atrás, mais ou menos, teve um trimestre, terceiro ou quarto trimestre de um ano, 2 anos atrás, que a empresa gerou de caixa praticamente o market cap inteiro dela. E aí a gente sempre acompanhou, nunca teve esse preconceito de eu não olho porque é pequena. Pessoal, tem que olhar tudo, calibra no tamanho de posição. Vai ser 10 do teu fundo, vai ser 5? Talvez não. Mas vai ser 2, 3? Bom, pode ser. E hoje eu acho que quase ninguém, você comentou, a gente estava comentando, né, um pouco da concentração do passivo nos fundos, tem muita gente ainda com, alguns caras grandes ainda com 10 bi. Esses eu até entendo que não dá. Não dá. Mas 80%, 90% da indústria não tem mais o que reclamar, porque agora todo mundo tomou resgate, está menor e tem que olhar. E essas simetrias, a gente ganhou dinheiro aonde ninguém olhava e tinha preconceito. Santos Brasil, alguns olhavam, mas Porto Seguro, quando todo mundo achava que era só seguro de alta, a gente falava, essa empresa é diferente, essa empresa está mudando, essa empresa tem 3 outras verticais que são muito relevantes para a história da Porto para frente, no múltiplo que a gente acha que está errado, porque tem um crescimento muito maior do que os bancos. Então, essas coisas, e agora voltando para a CIA, foi exatamente isso. Viu a simetria, ligou para os caras e falou, olha, a gente quer falar com vocês. E o pessoal ali, CEO, CFO, Lawrence e Paulo, atenderam a gente super bem lá em Barueri. O pessoal, eu nem fui nessa reunião, foi o Bruno com o nosso analista, com o Alex, que começou a enxergar isso. Junto com o Bruno, a gente olhou e falou, vamos olhar, sem preconceito. E aí a gente estava vendo a evolução dessa empresa, que começou num modelo de precificação dinâmica, que é mudar o preço dentro da loja digitalmente conforme a demanda. Se a camiseta está vendendo bem, daquela cor, de manhã, de tarde vendeu muito, vai mudar o preço. Você vai pagar R$10 mais caro, porque as coisas, assim, tem demanda, você vai fazendo precificação dinâmica. Eles começaram a desenvolver esse processo de produtividade, melhora de produtividade, para fechar esse gap que tinha com a Renner por metro quadrado, com coleções que, assim, com muita aceitação do público, e que a gente estava vendo uma evolução muito diferente do que uma Renner que captou ficou com 4 bi no caixa, sentado em cima, falando que era o melhor momento para sentar no caixa porque não tinha o que fazer. Acho que até foi inteligente de não fazer aquisição, mas investir num centro de distribuição que agora a gente precisa ver esse R$1 bilhão que foi investido se traduzir em melhora de margem, de produtividade. Vamos ver, a gente não viu isso recentemente, está muito recente ainda, tá novo, mas a gente precisa ver. E eu acho que, assim, a Renner meio que parou, né? Não evoluiu, e a gente viu uma evolução enorme de margem bruta, da precificação. Eles têm ainda, estão fechando tudo agora, um modelo de vender eletrônico dentro da loja CA, que é o Fashiontronics, que é uma margem muito pior, vender celular, muito ruim. Estão trocaram todas essas lojas agora por cosmético, por produtos de beleza. Está funcionando muito bem, vendendo muito mais. Então, essa evolução nos fez colocar uma posição de 2%, 3% do fundo a R$2, R$3, num PI que a gente via 5 vezes, enquanto a Renner era 12 vezes. E a gente falava, tudo bem, você tem um problema de ser mal coberta, pouca gente olhar, mas nós não temos esse problema, não temos esse preconceito nenhum. E a partir desse momento a Renner a CEA só entregou resultados crescentes, muito bons, usou sim um pouco da financeira, do cartão, para financiar o cliente, para fazer compra, até o momento que agora, nesse último trimestre, foi muito bom, porque ela parou de acelerar a venda através do cartão, porque muita gente estava falando, a venda está crescendo porque o cara está metendo crédito no cliente, o cara está lá no cartão, uma hora vai explodir. Não tem acontecido isso. É uma empresa que quadruplicou o market cap em função disso nos últimos 2 anos, e que a gente conseguiu surfar com 2%, 3% extremamente bem, e comparativamente às outras empresas que estavam com uma dificuldade enorme, tanto na operação, na execução, como a Renner, que eu acho que ficou muito parada, como na Asas, que tem uma dificuldade enorme pela imprensa, pelo que a gente ouve, pelo que a gente está acompanhando, de integração, de problemas de cultura aqui,
esse choque de cultura que está machucando muito a operação e a integração, a gente estava num negócio que estava muito mais play safe, muito na mão, e a gente tinha interlocução. Então aquele 2% virou 4%, quando virou 4% a gente diminuiu, virou 2%, 3% de novo, e a gente foi calibrando, vendemos lá, quando foi para 10 vezes PI, a gente achava que estava bem precificada, ficou uma posição pequena, o controlador vendeu o excedente que ele tinha por 50% num bloco, deu a oportunidade de voltar, e agora, de novo, nos últimos 2 trimestres, certamente, do varejo de vestuário, sem ser o nichado, esse para mais baixa renda, é o cara que brilhou e está sobrevivendo muito ao fast fashion, às Zaras da vida, às Sheins da vida, aos asiáticos. Esse cara está performando. E hoje ele está com um múltiplo um pouco descontado em relação a Renner, mas ele fechou o gap muito, muito rápido. E eu acho que hoje, não sei se ele deveria ter prêmio, não diria prêmio ainda, mas se ele continuar com a execução, ele vai tradar num múltiplo igual ou até com prêmio, porque a execução dele tem sido diferenciada. Pode ser que mude? Pode. Hoje, olhando o histórico de um último ano e meio, eu não tenho dúvida em afirmar que eles foram muito melhores do que a Renner. Legal. Tem outro case também que a gente falou aqui e que é uma empresa que eu acompanho e gosto, olhei atrás. Eu tive um estagiário aqui de estágio de férias, né? Eu pedi para ele olhar a Track and Field porque eu achei que era uma empresa legal para ele olhar, mas quando a gente foi olhar, não estava num valuation tão atrativo, né? É aquele tipo de empresa que você admira muito o modelo de negócio, a marca, né? Uma marca muito forte. Inovou aí na questão do canal, né, dos canais de distribuição, etc., mas que sempre negociou com algum prêmio, né? E aí você fica torcendo para essa empresa cair na bolsa para você conseguir comprar ela barata, né? Então, conta pra gente o porquê de ter uma posição em track and field hoje, né? Uma empresa que todo mundo conhece e admira, né? E porque às vezes pouca gente sabe que é listada até, né? Então, o porquê que hoje vocês acham que track and field é uma boa posição para se ter em bolsa? Essa história, ela já vem de muito tempo, assim, Breia, e você tem toda a razão. Muita gente não, porque a liquidez era baixa, agora está melhorando bastante. Eu acho que é uma empresa que vai mudar completamente o patamar de capitalização de mercado no médio e longo prazo. Eu não tenho muita dúvida, até pela tendência de mercado estrutural. Wellness, hoje todo mundo está preocupado com saúde, fazer esporte, correr, andar, caminhar, fazer qualquer tipo de atividade. E eu acho que a Track and Field absolutamente é a marca mais admirada, não só esportiva, mas acho que no Brasil, se você tiver, assim, é meio que aquele negócio de brand awareness, né? Qual é a marca que te vem na cabeça brasileira que te chama a atenção? Qual é aquela que você olha para a árvore de Natal ou para o presente de aniversário que você vê mais sacolas de presente? Absolutamente, eu não tenho dúvida nenhuma que é a Track and Field, e o posicionamento de mercado deles é extraordinário. A concorrência é baixa, relativamente baixa. É difícil você chegar em 350, 400 lojas. Eu acho que eles ainda têm muito espaço para ir para interior, abrindo lojas menores, com franqueados. O modelo dele é asset light, é franqueado. O alinhamento entre o master e o franqueado é maravilhoso. Modelo de sellout, então eles só ganham um percentual da venda quando o lojista, o franqueado vende. Ele não enfia venda no cara, que nem a Hering fazia, vai levar camiseta branca, preta, que tá vendendo um monte, mas vai levar rosa também. Não, rosa, pelo amor de Deus, não manda 50 que eu só vendo uma. Vai levar também. E aí já fatura contra o cara. Nunca gostei assim desse modelo de sell-in, e eu acho que eles estão muito alinhados no modelo de sell-out. E aí era muito o que você falou, Breia. A empresa boa no valuation, não tão bom. Então a 15 vezes lucro, a gente nunca conseguiu botar um pé. E pena que era uma empresa pequena. Eu não entendo como vale talvez 250 milhões de dólares de market cap hoje. Vai olhar quanto é a Lululemon, vai olhar quanto são as marcas internacionais. Eu até estava falando com um gringo nos últimos dias, ele me mandando umas marcas parecidas com Track and Field na Tailândia, que valem $1 bilhão de market cap. É um absurdo, com um mercado endereçável muito menor, talvez um posicionamento de marca pior. E aí, se a gente, pela primeira vez, dada a queda do mercado, e uma situação onde tinha um gringo que eu acho que perdeu um mandato, foi vendido, perdeu, e teve que vender, era um dos maiores acionistas, 100 milhões de reais,
E aí o 15 vezes que aconteceu virou 9 vezes, 8 vezes. Porque teve resgate da indústria local e alguns acionistas que a gente até conversa, são muito bons, referência, e tiveram que vender compulsoriamente, e mais esse cara. E ele fez ir para 8 vezes. E o mais interessante é que foi para 8 vezes, uma parte foi a queda das ações, mas uma outra parte foi o seguinte, o earnings da Track and Field nunca caiu. Nunca caiu. Então ele foi, esse ano agora, 2024, foi 130 milhões, de cabeça acho que é isso aí, 134. Por aí. Tinha sido 100 e baixo no outro ano. O ano está crescendo. Então não tem lucro para baixo. E a gente já tem quase 170, 160 e poucos milhões esse ano. Então a Track and Field cresce 20% ao ano, o lucro com o retorno sobre capital investido de 30% praticamente, que é pouquíssima empresa que trada nesse múltiplo com esse ROIC. A VEG tem um ROIC parecido, só que trada a 30 vezes o lucro. A Track and Field é 9 vezes lucro. Então, o posicionamento é bom. A gente está vendo que eles conseguem repassar preço. Uma marca admirada. Tem uma penetração ainda relativamente baixa que dá para crescer. Tivemos, coincidentemente, com o CEO, com o fundador, um dos fundadores, 2 dias atrás. Cabeça muito boa. Alguns criticando essa iniciativa do TF Sports. E ele nos deu vários argumentos que essa história, a partir do ano que vem, com mais patrocínio, começa a chegar no break-even e aí não draga resultado. Imagina aquele negócio, é o que ele explica. O que você prefere? Ter 30% de crescimento do lucro por ano ou ter 20% de crescimento, que é um pouco que está tirando a TF Sports do lucro da Track and Field, mais uma opcionalidade de ter uma vertical onde você vai ter um ecossistema inteiro, que ele explicou, tem, 10 iniciativas em volta disso e que em algum momento pode ter um valor muito grande para a empresa. Então, me dá esse benefício da dúvida e eu vou ser disciplinado na alocação de capital, não vou ficar queimando dinheiro, tem uma limitação, não temos dívida. Então, a gente está com uma estrutura de capital super equilibrada e aí essa história me parece uma combinação muito boa para você ter com tamanho, uma pena menor dentro do teu portfólio e carregar. Se eu ficar mais animado, e a gente teve 2 histórias muito legais, né? A primeira foi a Get Ninjas, que foi agnóstico, que era uma arbitragem de caixa, e agora a Priner, onde, pela liquidez, pelo tamanho da companhia, e a Track and Field é meio que parecida pela liquidez, o tamanho ainda, eu não entendo por que ainda com essa capitalização, a gente abre um fundo separado e faz um pipe. E aí a gente tem anos para desinvestir, para carregar, sem problema de resgate, e aí a gente pode fazer. Então, é uma posição hoje média do fundo, não nem pequena, média, mas que eu estou ficando muito animado, fora da caixa, e que pouca gente olha porque tem esse preconceito de pouca liquidez. Não é... Essas são as que a gente pegou desde 3tentos, Direcional, Santos Brasil, Porto Seguro, Despegar, que ainda pegamos o fechamento de capital, CIA. E não estamos falando assim, essas foram as grandes atribuições do fundo. As fora da caixa, nada tarja preta, nada alavancado, governança, management sério, vale muito no Brasil. E você vai falar, e o resto, Keled? E a Copel, e a Energisa, e a PetroRio, e a Suzano? Não veio daí a atribuição do Alpha aqui nos últimos 3 anos. É incrível dizer isso. Porque é o seguinte, vocês copiam? Não, a gente copia ninguém. Mas também a gente tem essas ações. Da onde veio a grande atribuição dessas histórias que a gente pegou em tamanhos adequados e que dobraram, triplicaram. Eu acho que a Direcional quadruplicou nos últimos 3, 4 anos. É difícil carregar a posição por tanto tempo. Sim. O dividendo triplicou, quadruplicou. Vocês têm PetroRio ainda no portfólio? Temos, certamente. É uma posição que a gente tem aqui já há bastante tempo e me surpreende um pouco esse overhang nas ações, né? O que você acha que falta para a PetroRio andar mais, né? A empresa continua entregando resultado, tem a questão do IBAMA aí que de alguma forma reduz, né, um pouco a capacidade da empresa de entregar os volumes que o mercado espera, mas ainda assim me parece que é uma coisa que está para acontecer em algum momento, né? O que você acha que falta para a PetroRio andar de verdade, assim? O investidor brasileiro deixar de ser mega curto prazista. Pode ser médio prazista. Porque daqui a 6 meses, Breia, você tem toda a razão. O IBAMA parece que agora a licença sai. O barco estava disponível lá, então tem chance sim do barco sair agora de lá e já chegar no meio do ano. Se isso acontecer, talvez o primeiro óleo de Wahoo vai acontecer no final do ano. E aí a tua conta muda um pouco, tal, porque você tem expectativa. Então, esse curto prazismo,
é que te mata. Porque você teve duas combinações aí, né? Você teve o petróleo caindo bem, e essa é uma companhia que naturalmente resposta ao preço do petróleo, só que ela não é alavancada, então essa é a beleza do negócio. As outras sofreram mais, algumas outras sofreram mais. Por conta disso, a Petrobras não tinha caído nada. Até a gente pegou um pouco de short em Petrobras, estava no raio, porque o petróleo foi de 85 para 70 e a Petrobras ali, todo mundo, o dividendo. Aí veio a história do Capex da Petrobras e aí veio, mas o petróleo já estava 70, entendeu? E ninguém olha para o petróleo quando fala de Petrobras e da PetroRio, da Brava, da Recôncavo, todo mundo fala. Então o que eu acho é, por governança, a turma, assim, claramente o Roberto e a turma dele são excepcionais. Toda a conversa que a gente tem lá, tudo que esses caras conversaram desde o IPO, os caras entregaram. Esses caras são sérios. Os caras têm grande parte do patrimônio, não sei quanto, mas, o que você vê de recompra de ação, o que você vê da turma lá do Roberto, comprar ação na física, os caras comprado no projeto e guiando bem o mercado, isso vale muito no Brasil. Quantas empresas não guiaram mal, mentiram, omitiram e estão pagando o preço agora? Então, eu acho que era uma combinação de meio crowded trade, muitos fundos tinham grande, claro, um pouco de resgate, petróleo caindo e esse curto prazismo de Wahoo não vai ser o primeiro óleo em meio do ano, vai ser no final do ano ou no começo do ano que vem. Eu acho que muda muito pouco para a história de médio e longo prazo. E é uma empresa que ainda pode comprar, tem comprado, né? Comprou agora Peregrino, pode crescer e com pouca alavancagem, dividendo alto, fluxo de caixa livre alto. História boa. Com múltiplo muito baixo. Gosta também bastante. Normalmente tem múltiplo muito baixo. No Brasil, mais baixo ainda. Muito no Brasil, mais baixo ainda. Tem a história da depressão, tem essas coisas. O portfólio tem que se reciclar. Tem empresas que os poços vão... tem o depletion e vai caindo, e se você não compra alguém ou não melhora a produtividade, a história, enfim, 8, 10 anos acaba. Então você não consegue arrastar o modelo lá para frente e trazer a valor presente, então você tem uma limitação, sim, do teu potencial de valorização. Não acho que é o caso da PetroRio, eles têm entrado em campanhas de aquisição maiores, já estão em 130, 140 mil, a expectativa de 130, 140 mil barris, e eu acho que são um dos grandes consolidadores do mercado para frente. Então a gente gosta bastante, sim. Não temos nada de Petrobras, ou eventualmente quando a gente quer Petrobras a gente compra opção. Kelete, mas você não vai ter Petrobras se o Tarcísio tiver melhor? Certamente vamos, provavelmente via derivativa. A gente gosta de fazer isso, tá? Comprar opção fora do dinheiro para tentar pegar algum upside, então a gente começa a fazer algumas simulações de opção, e pode ser que com o Banco do Brasil e Petrobras faça sentido. Acho que essa é uma boa pergunta aqui, né? Assim, assumindo que o espectador aqui está super convicto que vai ter essa transição, de novo aqui, o que seria uma posição, uma estratégia de vamos capturar de fato isso que vai acontecer, né? Será que é melhor estar comprado nas estatais? Será que é melhor estar comprado em opção um pedacinho que você sabe que se não acontecer você vai perder? O que você acha que seria um bom trade para estar posicionado? Mas vamos pensar assim, o cara foi em Brasília lá, tá super convicto, conversou com todo mundo, falou que assim, Lula não vai se reeleger, ele não tem um bom candidato, né, um sucessor. Estou achando que as pesquisas vão vir cada vez piores em termos de popularidade. Eu quero me posicionar para esse trade de transição de governo, né? Você que é um bom trader, assim, como você pensaria em montar essa posição? Continuarei tendo uma posição não desprezível em elétricas, que hoje está te pagando inflação mais 10, 12, 13, 14, talvez no caso de Eletrobras. Ainda vem um dividendo, provavelmente agora. Então, eu não deixaria de ter. Isso aqui é o que vai te carregar, o que vai te pagar dividendo, e enfim, é o que te defende. Acho bom. Vai ter que ter empresas do agronegócio, então você pode ter as commodities, pode ter o petróleo, não vamos deixar de ter PetroRio em nenhum momento, não vamos ter. Vamos deixar de ter Suzano? Também, provavelmente não vamos ter, talvez seja uma posição menor, então você calibra, você tem aquela base do teu portfólio, então, e também está no radar, SLC, 3 tentos que a gente já teve, hoje não tem, pode ser que a gente volte. Eu acho uma história para médio e longo prazo maravilhosa, o CEO é muito sério, o irmão dele, eu acho assim uma história que pode multiplicar por muitas vezes a 3 tentos, dado onde ela atua e dado o que ela tem feito nos últimos anos, entregue, então é uma história para ficar de perto, eu gosto particularmente, hoje não tem, então eu não mudaria muito, assim, eu teria menos, eu diria,
percentualmente, e aí, seletivamente, sim, aí a gente teria, né, esse portfólio. Vai ter os high betas, vai ter 10 de Magazine Luiza. Não, pode ser que eu tenha 3 de Magazine Luiza. Nunca vai ser core position do fundo, não, mas você vai ficar para trás dos outros fundos. Eu discordo totalmente, porque a gente talvez foi o primeiro quartil nos últimos 3 anos com o mercado para cima e para baixo, com equilíbrio de portfólio. Então, vai ter uns caras que vão subir 100%. Deixa os caras. Esses caras caíram 50% no ano passado. E aí, o cara olha a história. Então, no momento que você cai quanto? No momento que você sobe, peito aberto, alavancado. Assim, eu não acho que isso é gestão de portfólio. Eu não acho que isso é equilíbrio de portfólio. E eu teria essas domésticas, que eu acho que são muito boas, podem se beneficiar, não mudaria muito. Lógico que vão aparecer histórias que estão saindo, né, de um mercado de, passamos o pior, estamos desalavancando, o equity é pequeno e a dívida é alta. E aí você começa a equalizar a tua dívida e o equity vai subir. Essas empresas têm que estar no radar, a gente tem algumas delas ali que a gente já deixa no screening, hoje não tem e poderia ter. E não deixaria de ter se o cenário começasse a se desenhar, certamente opções fora do dinheiro de Banco do Brasil e Petrobras. Legal. Kelete, queria te agradecer muito aí pela aula de sempre. É muito bom sempre te ouvir, bater um papo aqui, falando sobre vários assuntos, né? Começamos desde cenário, parte técnica do Ibovespa, falamos de ações pontuais aqui, opções, estratégia, portfólio, de tudo um pouco. Te agradecer de novo aqui pela tua disponibilidade. Falar aqui pro pessoal, eu falei, não posso deixar de fazer isso agora, porque eu acho que isso aqui é algo que todo mundo deveria. Se você por acaso não entendeu direito, né, a tese aí do faltar ações, entra lá no site da alphakey.com.br, né, Alpha, A-L-P-H-A, né, Alphakey. E aí você vai lá em cartas, aí você procura lá em cartas, na cartas lá direitinho, lá tem quarta anual 2024, entre o sonho e a realidade, que é sobre o que a gente falou aqui, que dá para você entender ali com mais detalhes o que a gente está falando, qual que é essa tese, né, da Alphakey, que viralizou aí nas redes de que vai faltar ações na bolsa. Então vale a pena você dar uma lida para quem quiser, né, e entender um pouco mais. E também ler as outras cartas, que sempre vale bastante a pena você entender um pouco mais sobre investimentos, né? Também segue o Kelete lá no Twitter, foi muito bom ter mais um gestor lá no Twitter falando sobre ações, bolsa. O FinTwitch já foi um ambiente melhor, acho que lá atrás a gente, né, falava mais sobre equities e tal, hoje a gente perdeu um pouco, né? Acho que também, enfim, acho que as redes sociais também ficaram um pouco mais tóxicas de alguma forma. Mas é bom ter o Kelete falando sobre ações lá de toda forma, então siga ele também lá no Twitter, vale bastante a pena. E agradecer de novo vocês pela audiência, lembrando que esse programa vai ao ar a cada 15 dias, de terça-feira, às 5 horas, não deixa de curtir, comentar, dizer se você gostou aqui do convidado, imagino que todo mundo vai gostar, claro, mas também deixa aqui as sugestões de próximos convidados que vocês gostariam que a gente trouxesse. Muito bom? Beleza? Obrigado, Kelete. Obrigado a você, Hebré, obrigado a toda a comunidade, obrigado a Lorde, ao Skin in the Game. Leio a carta, acho que, só para terminar, pessoal, a primeira parte, todo mundo acha que é muito glamuroso, né? Quem não está no mercado financeiro e quem não é gestor, etc. E tá, os caras ganham dinheiro, glamuroso. E a primeira parte da carta, a primeira e segunda página, vocês vão gostar porque como a gente, como empresário também, segurou pessoas, segura time, mesmo não ganhando dinheiro, nos últimos 3, 4 anos sobrando pouco, você alinha os interesses, o partnership, isso é DNA de Hedging Grifo, a melhor empresa, a melhor história de mercado financeiro das últimas décadas, trajetória muito legal, então leiam lá. E acho que o fato de eu ter decidido ser um pouco mais ativo quando eu tenho tempo no Twitter, realmente vontade de fazer renda variável voltar, com inteligência, seriedade, honestidade, sem viés, e para tentar democratizar de novo e trazer o pessoal para perto. Quando tenho tempo eu respondo, fiquem à vontade, me chamem. E enfim, estamos à disposição, a gente agradece muito. Obrigado. Legal, obrigado, Kelete, obrigado, pessoal, um abraço e até o próximo Skin in the Game.